Antes de qualquer palavra de fé, eu preciso falar com a sua dor. Talvez você acordou hoje já cansado. Não do corpo, mas da alma. Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Você tenta ser forte, mas por dentro está cheio de medo, insegurança e até dúvidas. Tem dias que parece que algo está te perseguindo. Uma ansiedade que não explica, um peso que não sai, uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E no meio disso tudo, você ainda tenta acreditar. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade. Quantas vezes você já deitou dizendo, Deus me protege, mas mesmo assim acordou com o coração apertado? Hoje não é só mais uma oração. Hoje é um encontro. Porque existe uma promessa poderosa em Salmos 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Existe um clamor em Salmos 23, que declara que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. E existe um grito de justiça em Salmos 35, onde Deus luta pelas causas daqueles que confiam nele. E hoje, essa palavra é para você. Se existe medo, Deus traz segurança. Se existe perseguição, Deus traz defesa. Se existe vazio, Deus traz presença. Fica comigo até o fim, porque essa oração pode mudar a forma como você vai viver esse dia. Se você permanecer comigo nesses próximos minutos, algo dentro de você vai mudar. Não é sobre emoção passageira, é sobre alinhamento espiritual. Hoje, através dessa oração baseada em Salmos 91, 23 e 35, você vai sentir 3 coisas acontecendo. Primeiro, proteção. Uma sensação real de que você não está sozinho, de que existe um cuidado invisível ao seu redor, como se Deus estivesse te cobrindo de todos os lados. Depois, direção. Aquela confusão mental, aquele não sei o que fazer, começa a se organizar. Porque quando o Senhor é o seu pastor, Ele guia cada passo, mesmo quando você não enxerga o caminho. E por fim, defesa espiritual. Tudo aquilo que tem te oprimido, te atrasado ou desanimado, não vai prevalecer. Porque o mesmo Deus que luta as batalhas do Salmo 35 começa a agir ao seu favor. Mas isso não acontece só ouvindo. Você precisa entrar na oração, sentir cada palavra, declarar com fé, respirar e se permitir viver esse momento. Então, se você puder agora, diminua o ritmo, respire fundo e prepare o seu coração, porque nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma oração, você vai se posicionar espiritualmente para viver um dia diferente. Agora, antes de orar, nós precisamos firmar essa oração na palavra, porque não é a nossa força que sustenta, é o que Deus já declarou. A palavra diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que existe um lugar espiritual de proteção, e não é um lugar físico, é uma posição de confiança. Quem decide permanecer em Deus, encontra descanso mesmo em meio ao caos. Em Salmos 23 está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha isso. Não diz que você não vai passar por vales, mas diz que você não vai passar sozinho. E em Salmos 35, há uma declaração poderosa. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Aqui está a revelação. Existem batalhas que você não precisa lutar, porque Deus já decidiu lutar por você. Então guarde isso no seu coração agora. Você não está desprotegido. Você não está perdido. E você não está sozinho. Existe um Deus que cobre, guia e defende. E é com base nessa verdade que a gente vai entrar na oração agora. Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença. Eu começo esse dia reconhecendo que preciso de Ti, não só pelas bênçãos, mas pela Tua presença. Senhor, às vezes eu acordo com medo, com pensamentos acelerados, com um peso que eu nem sei explicar.
Mas agora, eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Eu declaro que hoje, eu escolho habitar no teu esconderijo. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Pai, me cobre com a tua proteção, que nenhum mal me alcance, que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre mim, que nenhuma armadilha prospere contra a minha vida. Assim como diz a tua palavra, eu me coloco debaixo da tua sombra. Senhor, guie os meus passos hoje. Se existe dúvida, traz direção. Se existe confusão, traz clareza. Se existe algum caminho errado diante de mim, me impede de seguir e me conduz pelo caminho certo. Eu entrego também as minhas batalhas, tudo aquilo que eu não consigo resolver, tudo aquilo que tem me preocupado, tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Eu me coloco diante de ti agora. Luta por mim, Senhor. Assim como está escrito, peleja contra aqueles que se levantam contra mim, sejam visíveis ou invisíveis. Eu não vou viver esse dia com medo, porque tu estás comigo, porque tu és o meu pastor, porque tu és o meu refúgio. E hoje, eu escolho confiar. Amém. Agora, se puder, coloca a mão sobre o seu coração, respira fundo e repete em voz alta com fé: eu não estou sozinho. Mais uma vez, Deus está comigo neste dia. Agora declara: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Declara com firmeza: eu estou protegido de todo mal. Nenhuma arma formada contra mim vai prosperar. Agora fala isso com convicção. Deus está lutando as minhas batalhas. Eu não preciso viver com medo. Respira e continua. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho descansar na presença de Deus. Agora, declara sobre o seu dia. O meu dia será guiado por Deus. Eu terei paz, direção e proteção. E para fechar, diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Amém. Talvez, depois dessa oração, você ainda sente aquele aperto no peito. Talvez a ansiedade ainda tente voltar, ou aqueles pensamentos insistentes apareçam de novo. E sabe de uma coisa? Isso não significa que a oração não funcionou. Significa que você está em um processo. Porque a fé não é sentir paz o tempo todo. A fé é decidir confiar, mesmo quando o sentimento não acompanha. Tem dias em que você vai se sentir forte, mas tem dias que você só vai conseguir sussurrar: Deus me ajuda. E tudo bem, porque o mesmo Deus do Salmo 91 não te protege só quando você está bem. Ele te cobre principalmente quando você está frágil. O Deus do Salmo 23 não te guia só quando você sabe o caminho. Ele te conduz exatamente quando você está perdido. E o Deus do Salmo 35 não luta só quando você tem forças. Ele entra na batalha quando você já não aguenta mais. Então para de se cobrar tanto. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa permanecer. Permanecer confiando. Permanecer buscando. Permanecer entregando. Porque enquanto você permanece, Deus trabalha. Mesmo no silêncio. Mesmo no invisível. Mesmo quando você não percebe. Agora, em nome de Deus, eu declaro sobre a sua vida toda a ansiedade que tenta dominar a sua mente. Perde força agora. Todo o medo que tem te travado não terá mais autoridade sobre você. Toda palavra negativa, toda inveja, toda energia contrária não prospera contra a sua vida, porque você está coberto. Assim como diz em Salmos 91, 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não é só um versículo. Isso é uma cobertura espiritual ativa sobre você agora. Eu declaro que a sua mente está protegida, que o seu coração está guardado, que os seus caminhos estão sendo vigiados por Deus. Se existia alguma armadilha preparada contra você, ela está sendo quebrada agora. Se existia algum ataque invisível, Deus já entrou na frente.
E como está escrito em Salmos 35, o Senhor luta por você. Então hoje você não anda sozinho. Você não decide sozinho. Você não enfrenta nada sozinho. Existe um Deus poderoso te cercando. Na frente, atrás, dos lados e dentro de você. E a partir de agora, você anda com autoridade, não com medo. Agora eu declaro sobre o seu dia. Você não está andando sem rumo. Cada passo que você der hoje está sendo guiado por Deus. Assim como diz em Salmos 23, Ele te conduz por caminhos de justiça. Mesmo que você não perceba, Deus já está organizando encontros, decisões e oportunidades ao seu favor. Aquela resposta que você precisa vai chegar. Aquela dúvida que te trava vai se esclarecer. E aquilo que parecia confuso vai começar a fazer sentido. Eu declaro que hoje você terá sensibilidade espiritual. Você vai perceber o que antes passava despercebido. Vai evitar o que poderia te prejudicar. E vai escolher caminhos que vão te aproximar do propósito de Deus. Nada será por acaso hoje. Até aquilo que parecer pequeno, Deus pode usar para te direcionar. Então não ande com pressa. Ande com atenção. Não tome decisões no impulso. Ouça primeiro, porque Deus não está só te protegendo. Ele está te guiando. E quando Deus guia, não existe perda de tempo. Existe preparo. Hoje não é só mais um dia comum. Hoje é um dia onde Deus está ajustando caminhos, abrindo portas certas e fechando aquilo que não é para você. Declare isso com fé, mesmo que em voz baixa. Eu não vou terminar esse dia da mesma forma que comecei. Mais uma vez, Deus já está agindo a meu favor. Agora declara: tudo o que tentou me atrasar está sendo quebrado. Tudo o que tentou me desanimar não tem mais poder sobre mim. Diga com autoridade: eu não sou guiado pelo medo, eu sou guiado pela presença de Deus. Agora declara sobre a sua vida: o Senhor é o meu pastor, e hoje nada vai me faltar. Mesmo que existam desafios, diga: eu não serei vencido, porque Deus está lutando por mim. Agora algo muito forte. Portas certas vão se abrir, caminhos estarão alinhados, e eu vou viver o cuidado de Deus hoje. Respira fundo e finaliza: eu estou protegido, guiado e sustentado por Deus, e nada vai impedir o que Ele já preparou para mim. Amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha começado esse momento cansado, preocupado, até desanimado. Mas agora algo dentro de você já não está igual. Existe mais paz, mais clareza, mais confiança. E isso não veio de mim. Veio da presença de Deus que te encontrou aqui. Mas agora eu quero te fazer um convite simples e poderoso. Não deixe isso parar aqui. Leva essa presença com você ao longo do dia. Quando vier um pensamento ruim, lembra: Deus está te protegendo. Quando vier dúvida, lembra: Deus está te guiando. Quando vier medo, lembra: Deus está lutando por você. E se em algum momento você se sentir fraco, volta para esse lugar, porque existe um esconderijo espiritual onde você sempre pode descansar. Antes de encerrar, se você quiser, fala baixinho agora: obrigado, Deus, por cuidar de mim. E se essa oração falou com você, guarda ela, compartilha com alguém, porque às vezes outra pessoa também precisa desse encontro. Que o seu dia seja leve, protegido e guiado, e que você sinta, em cada detalhe, o cuidado de Deus. Amém.